Meu nome é Natália Camba Martins, sou advogada da União e coordenadora geral da Autoridade Central Administrativa Federal para Adoção e Subtração Internacional de Crianças. O módulo na nossa pós vai ser composto de 3 aulas, em que a gente vai explorar alguns temas de cooperação jurídica internacional em matéria civil. A primeira ideia que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a evolução da cooperação jurídica internacional em matéria civil. Ela é um pouco diferente da cooperação jurídica em matéria penal, que vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de conhecer em outras aulas dessa nossa pós-graduação. A evolução da cooperação jurídica civil vem depois da cooperação penal. Então, ela ainda não está tão consolidada, nem está tão sedimentada como a cooperação penal. Isso pode dizer respeito, ou isso está relacionado a alguns fatores. Enquanto a cooperação penal é historicamente anterior à cooperação civil, além disso, a cooperação penal está ligada ao poder de persecução do Estado. Então, é uma demanda claramente estatal. Enquanto na cooperação civil, a gente tem a difusão ou a discussão de demandas de natureza privada, de pessoas particulares. No Brasil, só no final do século XX que a gente conseguiu reduzir as lacunas normativas relacionadas à cooperação civil e internacional. Bom, a globalização faz com que a gente tenha um aumento da circulação de pessoas, de capitais, de tecnologia, só que isso não significou uma facilitação da circulação de decisões judiciais. As soberanias dos estados ainda são um empecilho, sempre entre aspas, porque a soberania estatal precisa existir, mas elas ainda são um mecanismo que impede a livre circulação de decisões judiciais. Por isso a gente precisa fazer uso dos mecanismos de cooperação jurídica internacional. Os países, eles assumem o compromisso, que vai ser de natureza mais forte ou menos forte, isso levando em considerações questões culturais, questões jurídicas do ordenamento interno de cada país. O fato é que, por intermédio da cooperação jurídica internacional e o seu fortalecimento, a gente consegue ampliar a quantidade de atos e os tipos de atos jurídicos internos de um país que podem circular em outros países. Só que uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é que a gente ainda não tem uma organização ou a gente ainda não tem uma ordem mundial supranacional. Por conta disso, não existem sanções para a falta de cooperação. Então, a cooperação ainda está, principalmente a cooperação civil, que, como eu disse, ainda está menos consolidada que a cooperação penal. Na cooperação civil, a gente tem o meio do caminho entre o puro desejo ou compromisso moral dos países e a verdadeira instituição de obrigações jurídicas. Pela cooperação jurídica internacional, um país vai solicitar ao outro a prática de um ato normalmente de natureza jurisdicional, que precisa ser praticado no território de outro país, porque a pessoa, ou o bem, ou o objeto daquela diligência está no país estrangeiro. Então a gente precisa, ou seja, a autoridade brasileira que precisa praticar esse ato no exterior, não pode, por exemplo, pedir para a Polícia Federal citar uma pessoa no exterior, ou o oficial de justiça viajar até a fronteira do Brasil com um país como a Bolívia para entregar uma citação. É necessário a utilização dos mecanismos de cooperação jurídica internacional para que essa circulação possa ocorrer de forma válida, para que esse documento ou para que essa notificação de ato judicial seja válida em ambos os países e possa gerar todos os efeitos jurídicos que ela precisa. O fundamento da cooperação jurídica internacional vai poder estar em 2 lugares. A gente tem ou o fundamento num tratado, que vai poder ser bilateral ou multilateral, ou o fundamento pode estar na assunção de um compromisso de reciprocidade. Então, a autoridade competente do país que está pedindo a medida para o exterior, ele assume o compromisso de ser recíproco em relação ao país para o qual a solicitação está sendo enviada. Então, se este país, por acaso, no futuro, precisar da realização de uma demanda semelhante no nosso país, isso vai estar coberto pelo compromisso de reciprocidade.
Os tratados ainda são a fonte mais numerosa de atos e de possibilidades de cooperação jurídica internacional. O tratado traz uma maior segurança jurídica, porque são normas escritas, negociadas entre os países que fazem parte, onde tem a descrição de quais os objetos da cooperação, quais os veículos de cooperação, como os países vão trocar essas informações. No caso da cooperação jurídica fundada em tratados, os tratados mais modernos têm apresentado a figura das autoridades centrais. As autoridades centrais, elas são órgãos designados livremente por cada um dos países que faz parte do tratado, exatamente para ser o ponto focal naquele país para recepção e transmissão desses pedidos. No Brasil, a maior parte dos tratados de cooperação jurídica internacional em matéria civil tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública como autoridade central. No caso da tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional fundados em compromisso de reciprocidade, existe uma portaria interministerial e vocês podem consultar tanto o conteúdo dessa portaria lá no nosso material complementar, quanto o número dela. Essa portaria ministerial entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores, que vai prever a forma de tramitação desses pedidos de cooperação jurídica quando não estão fundados em tratado, ou seja, quando eles estão fundados num compromisso de reciprocidade. São várias as classificações que a gente tem sobre a cooperação jurídica internacional. A gente tem vários autores que vão apresentar modalidades diferentes ou classificações diferentes. Eu também recomendo que vocês deem uma olhada no nosso material complementar, sem prejuízo de procurar nos livros que vocês já têm sobre cooperação jurídica internacional, sobre direito internacional privado, outras classificações. Na prática, as classificações que a gente mais utiliza estão relacionadas à natureza do pedido, a matéria, né, ou civil, penal, mista, a posição do Estado que faz o pedido, então será ativo o pedido que sai da autoridade brasileira para ser cumprido no exterior, e passivo o pedido inverso, o pedido que é recebido pelas autoridades brasileiras vindo de uma autoridade no exterior. Ele também, o momento da cooperação é muito flexível. A gente vai poder ter cooperação em momento pré-processual, no momento processual, então quando já existe uma relação processual instalada, e também no momento da execução de uma eventual sentença ou decisão judicial, enfim, de qualquer grau de jurisdição. O objeto da cooperação, o tipo de diligência, a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa nossa aula. E as modalidades de cooperação, a gente vai ver nessa nossa primeira aula os instrumentos clássicos, que são a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira. Na nossa segunda aula, a gente vai conseguir abordar, por intermédio da Convenção da Haia de Subtração, o instrumento do auxílio direto, que é um instrumento mais moderno. No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, a principal norma que regulamenta a cooperação jurídica internacional em matéria civil é o Código de Processo Civil, que em 2015, em sua nova versão, trouxe várias alterações para a regulamentação dos mecanismos dessa cooperação. Então, a gente precisa dar uma pausa nesse momento. Eu sugiro que vocês também deem uma olhada no material complementar e olhem o Código de Processo Civil nos artigos 26 a 41, para que a gente possa continuar essa nossa conversa com vocês já conhecendo pelo menos boa parte ou alguma coisa do conteúdo do Código de Processo Civil. Como a gente pode observar, a partir do nosso Código de Processo Civil, a gente tem alguns tipos de diligência, que é o que a gente chama de objeto da cooperação, que vão poder ser incluídos nos pedidos de cooperação. Os mais relevantes, ou seja, os que estão nomeados especificamente no Código de Processo Civil, vão ser a comunicação de atos processuais, citação, intimação, notificações judiciais, notificações extrajudiciais. A gente tem a obtenção de informações, inclusive informações sobre direito estrangeiro, a homologação e o cumprimento de decisões judiciais. Então, a gente tem, no primeiro, comunicação de atos processuais, no pedido de informações, normalmente tramitados pela via da carta rogatória. A homologação de sentença estrangeira vai ser o segundo instrumento clássico de cooperação que a gente vai poder conversar nessa aula.
Também existe a possibilidade de medidas cautelares ou medidas de urgência, a depender do tratado que exista entre as partes ou fundado em promessa de reciprocidade, como a gente já conversou um pouquinho antes na nossa aula. E tem uma cláusula no Código de Processo Civil muito interessante, que ela vai abrir a possibilidade de cooperação jurídica, que a gente chama de cooperação jurídica residual. É a cooperação que pode ser prestada para qualquer outra medida que não exista uma vedação no ordenamento jurídico brasileiro. Além da carta rogatória e da homologação de sentença estrangeira, o Código de Processo Civil também inovou bastante na regulamentação do mecanismo moderno de cooperação, que é o auxílio direto. O auxílio direto vai ser tratado na nossa segunda aula. Então, nesse momento, a gente volta os olhos para os mecanismos clássicos de cooperação, que são a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira. O 36 e o 37 do Código de Processo Civil vão regulamentar a carta rogatória. A gente também tem uma regulamentação desse instituto no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. E outros artigos do Código de Processo Civil, vocês também podem consultar quais no nosso material complementar, vão tratar da homologação de sentença estrangeira. Falamos sobre os veículos da cooperação, sobre a classificação. Como é que um pedido chega de um país para o outro? Como é que um país envia um pedido para o outro? Aí a gente vai ter 3 veículos, pelo menos 3 veículos principais. O caminho das autoridades centrais, que a gente já mencionou, normalmente previsto em tratado. O caminho da via diplomática, normalmente quando não existe tratado, mas existem outras formas simplificadas que podem ser negociadas pelos países nesses tratados bilaterais, como, por exemplo, a comunicação por via postal. No Brasil, a gente não tem muita comunicação por outras vias que não passem pela obtenção de exequatur pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente tem muito pouca experiência em outras vias de cooperação ou em formas simplificadas de cooperação, porque tradicionalmente a gente tem se utilizado na intervenção judicial para lidar com essas demandas que vêm do exterior. Outros países, por exemplo, Portugal, já tem uma legislação que permite a citação por via postal. Então, vai depender do país. Uma autoridade, nos pedidos, então, passivos, que a gente já viu que os pedidos passivos vêm da autoridade estrangeira para ser cumpridos no Brasil. Os pedidos passivos, se fundados num tratado, eles vão ser tramitados por uma autoridade central estrangeira para a autoridade central brasileira, para daí chegar à autoridade judicial a quem incumbe dar cumprimento, fazer análise com fins de dar cumprimento a essa solicitação. O pedido ativo é o pedido da nossa autoridade judicial. É o juiz de família que precisa citar uma pessoa no exterior. É o juiz federal que precisa intimar ou precisa obter provas no exterior para uma ação de improbidade administrativa. O nosso juiz vai preparar o pedido de cooperação jurídica internacional e no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública existem todas as instruções por diligência e por país, já que vocês vão ver que é humanamente impossível a gente conseguir absorver todas as diligências divididas por países, porque existe uma quantidade enorme de tratados, além do compromisso de reciprocidade. Então, no pedido ativo, o nosso juiz prepara o pedido, encaminha para a autoridade central, se fundada em reciprocidade, vai para a autoridade diplomática para ser cumprido pelo outro país. E o caminho de volta segue as mesmas autoridades que a gente falou na tramitação. Bom, chegamos, então, a um dos principais instrumentos de cooperação jurídica internacional, certamente em volume o mais utilizado, que é a carta rogatória. A carta rogatória, ela é em alguma medida residual, ou seja, tudo que não passarmos por homologação de sentença estrangeira, a gente vai precisar passar por uma rogatória. A gente tem no Código de Processo Civil os requisitos para emissão de uma carta rogatória. Como eu já disse, no site da Autoridade Central Brasileira, seja ela o Ministério da Justiça ou num outro tratado, na Convenção de Nova York de Alimentos, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, e esses órgãos já estão aparelhados para prestar todas as informações e orientações necessárias para a instrução de um pedido dessa natureza. Qual é a diferença ou a maior diferença entre cartas rogatórias? A primeira eu já comentei. A primeira ela é residual e a gente vai utilizar a carta rogatória sempre que a gente não puder utilizar a homologação. A homologação de sentença estrangeira é importar ou trazer uma decisão judicial estrangeira para ter validade no Brasil
inclusive com a possibilidade de ser executado. Então, eu preciso de uma sentença estrangeira transitada em julgado. Essa é a grande diferença. Quando a gente tiver uma decisão judicial estrangeira com trânsito em julgado, ou uma decisão judicial brasileira com trânsito em julgado, a gente está falando de homologação. Quando a gente não estiver falando de uma decisão judicial transitada em julgado, o veículo a ser utilizado, pelo menos na forma clássica, é a carta rogatória. Lá no nosso material a gente vai conversar um pouquinho, de forma um pouquinho mais aprofundada sobre esses temas. Eu sugiro que vocês também procurem algumas informações, além do material, em outros materiais que vocês eventualmente possuam. Muito do que já foi visto ou será visto na cooperação jurídica penal vai poder ser aproveitado, a ideia de veículos de tramitação, na cooperação jurídica civil também. Agora que pudemos falar na nossa primeira aula, ou conversar um pouquinho sobre os mecanismos clássicos de cooperação jurídica internacional, a carta rogatória e a homologação, a nossa segunda aula vai se dar a carta rogatória e a de auxílio direto no âmbito da Convenção da Haia sobre subtração internacional de menores. Além de nos vermos na próxima aula, eu espero contar com a participação de vocês também nos nossos debates lá no nosso fórum. Obrigada e até a próxima.